Cara, a minha empresa inteira roda em arquivos de texto. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje. E são programas em texto realmente, onde atendem clientes, onde buscam contexto, onde fazem cobrança, onde eu publico vídeos aqui no YouTube através desses arquivos de texto. E isso é algo que está se popularizando e cada vez ficando mais normal por causa dos agentes de inteligência artificial. E a gente está vendo uma onda para esse lado, onde as big techs como o Google, OpenAI mostram isso com números públicos que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Então, cara, vamos lá. As empresas a minha empresa roda em arquivo de texto e deixa eu explicar isso aqui para vocês. Antigamente, para criar um código, para criar um sistema novo, existiam três camadas, onde tu tinha a intenção do que tu queria criar, tu colocava no código, que é meio que traduzir para a linguagem do computador, e a máquina rodava esse código. Só que esse código aqui, esse código era um código para ser entendível por nós humanos. Só que a gente está falando agora que a gente está usando inteligência artificial para gerar esses códigos. Mas será que a gente precisa que a IA gere esses códigos? Será que o próximo ponto, e meio que ela já está fazendo isso já com a orquestração de agentes, mas será que o próximo ponto é que a gente vai ter uma abstração abaixo do código ou a abstração que já existe, que é o código, a IA já consegue totalmente se nortear e a gente fica só nesse mundo de intenção? Cara, esse mundo de intenção já está funcionando, as skills são uma prova disso, o Markdown ele virou o código-fonte de muitos sistemas de QA, de inteligência artificial. Claro que o Markdown, junto com código puro, fazendo várias coisas ali. Isso o Cloud chamou de plugins. Mas esses plugins são quase que sistemas completos rodando aqui dentro de um agente de inteligência artificial. E de forma prática aqui para vocês entenderem, esse aqui é a minha pasta de skills dentro do Cloud Code. E aqui eu tenho mais de 90 skills criadas. E aqui, cara, cada skill aqui não deixa de ser quase que um programa por si só, porque gera um roteiro, posta no YouTube, só posta no YouTube quando tiver X ou Y. Então vocês estão entendendo que agora a programação ele está realmente em texto e a cada dia que passa isso fica mais claro. Uh, então deixa eu abrir aqui essa skill, por exemplo, de cérebro, ó, cérebro operacional. Aqui tem a estrutura, aqui está como ele procurar as informações, o que sei do cliente X, como o Diego faria. Vocês conseguem entender que isso aqui é nada mais que um sistema cérebro, ó, Canon curado. Pacote nuclear por clientes, projetos, mais o núcleo do Diego como ele pensa. Princípios negociáveis. Se a resposta não estiver no Canon com evidências, abstenha-se e diga que não sabe. Nunca invente. Entender? Isso aqui como se fosse um sistema operacional pessoal meu de como operar nos meus projetos. E isso aqui eu subo numa sessão quando eu vou começar um projeto novo. Ele consegue puxar toda a base de conhecimento desses projetos aqui. E é literalmente um aplicativo aqui dentro do meu Cloud Code que eu executo ele. E como esse aqui, exemplos como eu falei, que eu acho que ficam até mais claros que esse de postagem, por exemplo. Cara, e o que que isso prova? Que a gente está indo cada vez mais para esse mundo onde é que os programas não faz mais sentido a camada de código. Vai ser literalmente intenção e a máquina e otimização. E algo interessante aqui também que eu quero comentar. E a gente está chegando num nível de abstração, de intenção mesmo, que nós mesmos a gente não escreve esses documentos aqui. A gente literalmente dá a intenção, a máquina entende a intenção, pesquisa a melhor forma de criar, como por exemplo, para enviar o WhatsApp. Então eu quero criar aqui uma skill para enviar o WhatsApp. E eu não dou para ela qual sistema a gente vai usar. Então, a partir dessa intenção, ela já entende que ela precisa procurar os caminhos, a stack para executar aquilo. E meio que toda essa base aqui de código e como isso vai ser feito não importa, já que a IA ela meio que faz isso.
Então a gente está indo para um nível onde que realmente a nossa intenção do que a gente quer criar vai direto para a máquina e já fica à mostra, vamos assim dizer. Acho que isso aqui vai ficar literalmente ignorando o código completamente. Então, tipo, a quantidade de informação que a gente precisa para conseguir o resultado que a gente quer é quase mínima, já que a partir da intenção, o nosso próprio agente ele consegue criar esse código em texto para gente. Então, agora eu não preciso abrir um código Python para saber o que o meu programa faz. Literalmente, esse código ele tá lá em português e ele nem foi escrito por mim, ele foi só tipo especificado por mim a intenção do que eu queria que acontecesse, as regras que eu queria que acontecesse e ele criou esse markdown que eu puxo lá no contexto de qualquer agente e ele faz aquilo. E a gente indo para um mundo onde parece que os tokens cada vez vão ficar mais baratos e eu acho que vão comodizar em algum momento. Essa vai ser, na minha visão e na visão de quem eu peguei essa ideia, que é o Brian lá do BMed, ele fez um vídeo sobre isso, onde o código realmente vai acabar e vão ser tudo feito dessa forma, cara. 75% do código novo do Google é gerado por IA. 27% do código em produção, estudo 4 milhões de devs. 40% do Apps Enterprise com agentes até o fim do ano. Deixa eu falar um pouco mais sobre cada número desses aqui. Então, cara, 75% do código é gerado por IA e, claro, ele é depurado por humanos aqui no Google. 27%, isso aqui é o maior estudo que existe já feito até hoje, tá? Com 4 milhões de devs, 27% é gerado por IA, o código que está em produção, e 40% dos apps Enterprise com agentes até o fim do ano. E o número mais bizarro desses 40% aqui é que isso no ano passado era 5%. Então, tipo, a gente já tá vendo essa mudança no mercado acontecer na nossa frente, literalmente. E sai muita coisa aí lá da Anthropic, por exemplo, falando que 90% do código já está sendo escrito por IA. Mas a gente nem precisa, tipo, usar esse número exato, cara, porque os números que eu estou mostrando aqui para vocês, comparado com o ano passado, tipo, não precisa ser 90%. Imagina, 75% de todo o código hoje criado no Google é feito por IA e claro, revisado por humanos, mas ele já está sendo 75% feito por IA. Isso é loucura. E no caso, o Google, claro que é uma empresa de IA, como a Anthropic, e esses números são apenas o começo, a gente está em 2027, cara. Ano passado, o código feito por IA, sei lá, não estava nem em 30%. E olha o que a gente está chegando. Está literalmente sendo uma escalada 2027. Então vamos lá, como a gente está trabalhando hoje no dia a dia e algo que está entrando aqui é que o Vibe Coding ele morreu e agora que a gente está trabalhando é engenharia de agente, que entra loops, que entra tudo isso que agora está sendo disseminado bastante lá pelo próprio Carpati, que a gente não escreve o código, a gente orquestra com supervisão. E cara, há um ano atrás eu tentei fazer um sistema de delegação para agentes e ele não funcionou bem. E agora aqui com essa nova ideia, com esse novo processo que eles estão trazendo, que é a engenharia agêntica, está ficando muito claro porque não funcionou. Na época eu não tinha. A ideia era automatizar 100%, sem realmente um humano ali no loop. Então, o Carpati, cara, que é o próprio criador ali do Vibe Coding, uh, falou que o jogo agora não é mais o Vibe Coding, é orquestrar com supervisão. Então a ideia é muito a ideia que a gente conversou lá sobre o BMed, onde o foco agora é realmente tu ter agentes
com contextos e especialidades muito bem específicas e orquestrar a tarefa entre eles com o contexto mais correto possível ali. E nessa forma de orquestração aqui, algo que manda é tu vai delegar apenas coisas que não são estruturais no teu projeto para os agentes de IA e decisões que são estruturais, como por exemplo, qual banco de dados vai ser usado. Isso é algo que vai começar do começo e fazer uma migração é muito custosa. Qual é o domínio que vai ser usado? Uh, qual é a estrutura de relações entre tabelas? Claro que eu estou falando de forma que num nível bem baixo, no caso na programação, mas pode ser falado 100% em linguagem natural, que a IA vai conseguir ali converter para a linguagem ali do banco de dados, como é que tem que ser a relação. E essa forma que é a da vez, é como todo mundo está usando. Isso aqui, quanto mais vezes tu usa um agente, tu usa um fluxo, tu vai entendendo ali o que precisa melhorar, os loops, e realmente tu consegue ter um ganho de eficiência ali na tua stack. Então, o código não morreu, ele desceu de camada, cara. Agora a gente tem a intenção e a gente tem um método de como a gente vai executar aquilo, que no caso eu uso o BMed, que se vocês querem ver é o penúltimo vídeo que eu postei, e o humano com supervisão no loop e com supervisão no que é importante ali para executar o código. Então a ideia é essa, cara, a gente saiu do código puro e a gente está entrando para código de... E o ponto que eu quero levantar aqui é que o código, claro que ele não morreu, ele só desceu de camada, agora a gente conversa direto com linguagem em português, e quem ainda opera da forma antiga, olhando 100% do código, não mais abstraindo isso e focando na intenção, ele vai ter que se atualizar, porque isso é o novo normal. E eu estou documentando como eu estou fazendo isso, como eu estou orquestrando agentes para fazer o trabalho, como eu estou criando meu próprio assistente aqui que me ajuda a fazer várias tarefas. Chamei ele de Jarbas até. E se tu quer aprender como fazer isso, quais as melhores formas, qual o melhor sistema, para mim hoje o Cloud Code ele tem sido campeão. Então a conversa inteira aqui foi, cara, agora programar virou texto. E a ideia é orquestração de agentes, já que a gente pode ter vários desses sistemas de texto rodando. E a ideia de orquestrar agente é o que, cara? Se eu tenho um programa já que eu já criei, que é de QA, onde vai fazer o teste ali do front-end, e eu tenho esses meus agentes ali, que é o meu agente de QA, que tem essa skill específica. Vocês entendem todo o contexto, toda a orquestração dos contextos e de informações acuradas, eles estão nesse nível. Então, hoje a gente não simplesmente pede as coisas, pede o código. E isso já está sendo aplicado de forma nativa no próprio Cloud, no próprio Codex, onde é que a orquestração de agentes ali dentro ela já está nativa, ela já está funcionando de forma nativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de curtir, se inscrever e até a próxima.